Bom dia. Primeiramente, queria agradecer a presença de todos os senhores. Mas vamos direto ao ponto. A proposta é implantar uma plataforma de IA e ensino personalizado na nossa top educacional. Mas eu já vou avisando. Eu não compro a palavra inovação só porque ela é bonita. Tem muita coisa que parece nova e continua vazia. Evocando Tavares, que nós trabalhamos numa de nossas reuniões há alguns meses atrás, inovação não tem um sentido único e nem deve ser tratada como algo automaticamente bom. Presidente Simone, eu entendo, mas também não dá para tratar a novidade como ameaça. Quando a proposta melhora a experiência das pessoas, quando ela respeita as diferenças, aí ela deixa de ser enfeite e passa a ter valor. Eu queria acrescentar um ponto, presidenta. Inovação também precisa gerar mudança perceptível no sistema, e não só um efeito visual de modernização. Carrier lembra que inovação em educação envolve ideias, práticas, produtos e serviços que realmente alteram o contexto em que são introduzidos. Então, para mim, o valor dessa plataforma está justamente aí. Ela não deve só parecer avançada. Ela precisa reorganizar a experiência de aprendizagem de um jeito concreto e, para mim, verificável. Desde que a gente prove esse valor. Porque, como Jesus e o Azevedo alertam, inovação virou uma palavra muito repetida, quase um modismo. Então, uma inovação, ela precisa ser compreendida na sua complexidade, não só espalhada com uma experiência bonita, porque modismo não sustenta processo, vamos concordar. Exatamente. Não basta a plataforma ser moderna. Jesus e Azevedo, eles tratam a inovação como algo multidimensional, multinível. Ou seja, ela precisa funcionar no sistema, no processo e na ponta. Não é só uma ferramenta, porque é gestão, é contexto, é acompanhamento, relação e aprendizagem. Então, eu só queria lembrar uma coisa antes. Quem vai viver isso são pessoas. E pessoas não aprendem do mesmo jeito. Tem gente que precisa experimentar, tem gente que precisa observar primeiro, tem gente que só avança quando entende com calma. Isso conversa com o que Semedo e Cabrera defendem. Personalizar o ensino, isso é uma forma de torná-lo mais inclusivo, gente, mais humano e mais ajustado às necessidades de cada estudante. Kolbe ajuda muito a entender isso. Ele fala desse ciclo de aprender, passando pela experiência concreta, pela observação reflexiva, conceituação abstrata e uma experimentação ativa. Para mim, a força da plataforma está justamente aí. Ela tenta parar de tratar todo mundo como se fosse igual. Ela organiza trilhas, sugere materiais e acompanha o ritmo de cada usuário, personaliza em sua essência. Na prática, diretor Guilherme? Na prática, menos ensino engessado, mais caminho individual, mais aproximação, mais sentido. Porque ninguém gosta de se sentir só mais um número. Quando a pessoa percebe que o processo foi pensado para ela... Concordo, porque aí isso muda tudo, né? Porque aí a tecnologia, ela não entra para mandar, ela entra para ajustar. E aí, quando ela ajusta, o aluno não se sente. Ele se sente... Perdão. Não sente cobrança, né? Ele sente pertencimento. Isso, exatamente. Era isso que eu fiquei aqui pensando. Para que esse processo possa realmente funcionar, vamos precisar atuar de forma conectada, reconhecendo que a melhoria de um setor precisa ser acompanhada de todos os outros setores, harmonicamente. Mas antes de qualquer decisão, preciso ter provas sólidas de que a mudança que nós pretendemos instituir na nossa organização será para melhor. Como aponta Tavares, inovação não é um fim em si mesmo. Precisamos ter clareza sistemática de como nós vamos trabalhar. Dessa forma, convoco uma reunião na próxima sexta-feira, mas quero focar na viabilidade da implementação e nos riscos operacionais. Muito obrigada. Obrigado. Bom dia, pessoal. Boa noite. Bom dia. Bom dia, bom dia. Declaro aberta a nossa reunião extraordinária do Conselho. O tema de hoje, como nós combinamos na semana anterior, é a análise dos riscos e diretrizes para a implementação da IA nas práticas educacionais da nossa instituição, em conformidade com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados.
Solicito, portanto, objetividade e rigor técnico. Passo a palavra ao diretor de inovação, professor Guilherme Gomes, por gentileza. Muito obrigada, dona Simone. Então, o projeto piloto da implantação dessa IA foca em 3 turmas de 9º ano. Aqui eu mostro o primeiro slide. Nessa planilha demonstra que o investimento de R$300 mil com a plataforma se pague mais ou menos 1 ano e meio. Então, a lógica é simples. Ao utilizarmos a teoria de Kolbe para customizar esse aprendizado, nós reduziremos a evasão escolar, como mostra aqui no slide 2, transformando a melhoria no desempenho dos alunos em sustentabilidade financeira para a instituição. Aluno que aprende se sente pertencente e não sai da escola. Os dados mostram que a personalização baseada nos estilos de aprendizagem de Kolbe aumenta o engajamento em torno de 30%. A redução dessa evasão pode chegar a 20% na turma 3. É um salto na eficácia do ensino e eu também vejo essa proposta por outra chave. Rogers, um outro autor, trabalha a inovação como uma ideia prática ou objeto percebido como novo por quem adota. E isso, gente, sinceramente, para mim é muito importante, porque mostra que não basta essa tecnologia ser nova no mercado, ela precisa fazer sentido para quem vai usá-la. Se os nossos professores e estudantes não perceberem ganho real nessa plataforma, aí ela vira só implantação técnica, ela não vira inovação de fato. O próprio formulário DISC ajuda a embasar essa personalização. Semedo e Cabreira mostram que compreender a dominância, a influência, a estabilidade e a conformidade ajudam a adaptar as estratégias de ensino e de comunicação. Sim, é verdade. Precisamos entender o perfil dos nossos alunos, não como rótulos, mas como uma pista, porque o próprio artigo lembra. O DISC não serve para prender ninguém numa caixinha, mas para entender as preferências e melhorar a interação. Anotado. Passo a palavra à diretora de governança, professora Tatiana Nóbrega, por gentileza. Senhores, penso que a plataforma pode sim representar um salto na eficácia do ensino, mas eu gostaria de lembrá-los que os dados precisam ser íntegros. Eu fiz uma análise e identifiquei um risco crítico. A plataforma que queremos implantar, ela utiliza um processamento em nuvem fora da jurisdição nacional. Nós precisamos de garantias de segurança de IA. Precisamos de um protocolo rigoroso para cumprimento da LGPD, com criptografia de ponta a ponta para os dados dos estudantes. Porque se houver vazamento de dados, o dano aqui não vai ser só financeiro, será reputacional, será um dano moral, perante essas famílias que confiam seus filhos em nós. Eu trouxe aqui um slide, uma pesquisa recente da Checkpoint, agora é de 2024, e está bem claro aí, sistemas sem proteção, eles sofrem tentativas contínuas de ataque, e muitas vezes são difíceis de detectar, O estrago já vai ser grande até detectar. Então, a inovação, ela exige um processo que seja deliberado, planejado, A gente precisa investir em automação de segurança para reduzir o custo, com essas violações. E eu gostaria de ouvir, presidenta, a diretora de TI. Exatamente, Tatiana. Além da segurança, o relatório de riscos operacionais aponta que sem um mapa de sistemas claro, a IA ela pode gerar alucinações pedagógicas. Um estudo relevante do MIT 2025 aponta que as IAs podem apresentar disparidades significativas de previsões. Um dos riscos mais críticos que identifiquei na plataforma que queremos implantar é a falta de transparência dos algoritmos de personalização do ensino. Eles decidem os conteúdos que os alunos recebem, mas eles não explicam os critérios usados. E isso gera uma insegurança, pois não sabemos se os dados estão sendo usados de forma ética, conforme a LGPD. E podem estar favorecendo perfis DISC em detrimento de outros. Devemos cuidar muito bem para que haja critérios claros dessa personalização. Como diretora pedagógica, gostaria de acrescentar um ponto crucial. Se os professores não alterarem seus hábitos, a reculturação que Fula defende, teremos apenas um software caro, sem impacto real na aprendizagem multidimensional. Conforme você já mostrou aí no slide 1, E se a IA não estiver conectada à gestão e ao cotidiano do professor, teremos apenas uma ferramenta subutilizada. Tavares, em sua revisão sobre inovação na educação, ele diz isso. Ele diz que a verdadeira inovação exige uma alteração nas práticas tradicionais de um grupo social. Senhores, eu entendo que conseguimos fazer um levantamento dos riscos envolvidos, muito significativo. Agora, para garantirmos a coerência e a sistematicidade das nossas próximas ações, passemos às soluções planejadas. Gostaria de propostas concretas para
diminuir os impactos desses riscos apontados pelos senhores. Por gentileza. Então, presidente, em relação ao risco 1, né, de segurança e privacidade, eu sugiro a implantação de protocolo rigoroso de conformidade com a LGPD, incluindo criptografia de ponta a ponta, mapeamento do ciclo de vida de qualquer dado, simulações de ataques, isso é muito importante também para testar as vulnerabilidades, e eu sugiro que a gente tenha um plano de resposta a esses incidentes de vazamento. Correto, professora. Eu gostaria de tratar também do risco 2, de integridade e transparência pedagógica. Pode nos ajudar, professora Flávia? Sim, eu sugiro a criação de mecanismos de explicabilidade dos algoritmos. A gente pode desenvolver ferramentas que tornem transparente como e por que o algoritmo classificou o indivíduo em determinado perfil e manter um cruzamento constante de dados entre o engajamento da plataforma e o ciclo de aprendizagem de Kolbe. Guilherme, você tem alguma coisa a acrescentar, por gentileza? Sim, tenho sim. Obrigado, Simone. Em vez de apenas um relatório final, você alto D, baixo C, eu acho que esse sistema de explicabilidade precisará detalhar quais respostas ou padrões de comportamento lhe levaram a essa conclusão, permitindo a auditabilidade e reduzindo as distorções. Perfeito. E quanto ao risco de adesão cultural e subutilização, reculturação, como é que a gente pode caminhar dentro dessa preocupação e desse risco? Professora Aline pode nos ajudar? Sim. Então, elaboração de um cronograma de reculturação e um plano de treinamento que trate a inovação como gestão e contexto, além da criação de um mapa do sistema para integrar a tecnologia a todas as dimensões da escola. Perfeito. Bem, com base nos riscos analisados, a aprovação do projeto está condicionada ao cumprimento integral do seguinte checklist de conformidade. Vou falar aqui agora, um a um, para ver se todos estão de acordo. Em primeiro lugar, a plataforma terá que respeitar diferentes perfis de aprendizagem. Kolbe nos ajuda a lembrar que as pessoas passam por caminhos distintos no processo de aprendizagem. E, em segundo lugar, a personalização deve considerar diferenças de comportamento e comunicação, sem rotular ninguém. Aí a gente ouve a diretora pedagógica e todas as preocupações que ela trouxe nessa reunião. Aqui, o Disque entra como apoio, não como prisão. Semedo e Cabreira podem nos ajudar nesse ponto crítico da nossa implementação. Em terceiro lugar, eu gostaria de um monitoramento contínuo do fluxo. O fluxo de dados e da correção de vulnerabilidades de segurança. E um plano em caso de qualquer instabilidade técnica. Em quarto lugar, eu gostaria que analisássemos se houve realmente uma melhora no processo. E, para isso, eu gostaria de relatórios quinzenais sobre a eficácia e a efetividade dessa implantação. Como a gente falou agora há pouco, e como eu acredito que tenha sido o mote da nossa discussão, inovação não pode ser só palavra de efeito, seguindo Jesus e Azevedo. Em quinto lugar, não quero essa plataforma funcionando como uma ilha. E aí, nesse momento, eu exijo, sim, a elaboração de um mapa do sistema que nos permita compreender as inter-relações dessa tecnologia com todas as dimensões da escola, para que não tenhamos uma inovação isolada, desarticulada do nosso dia a dia, da nossa realidade. O nosso objetivo final não é apenas uma reestruturação digital. O que eu busco é o que Fulan chama de reculturação da nossa equipe. A plataforma só terá valor se ela transformar a forma, a maneira como os professores questionam e alertam e alteram suas próprias crenças e hábitos no dia a dia da sala de aula. Isso, aí sim, vai fazer a diferença. Excelente, Simone Maranhão. Inclusive, isso garante que essa mudança não ocorra apenas na superfície. Isso garante que a transição seja estável e que a tecnologia realmente ajude a humanizar o ensino, como sugere, Semedo e Cabreira. Exatamente. Porque, como já disse, inovar não é correr atrás do que parece moderno, é mudar com sentido.
com coragem e, acima de tudo, com sistematicidade. É isso que buscamos aqui agora. Ótimo. Eu gosto dessa decisão, porque ela não ignora as pessoas. E nem idolatra a novidade. Nem simplifica o que é complexo. E ainda assim deixa a porta aberta para, quem sabe, avançarmos. Perfeito. Inovar não é correr atrás do que parece moderno. Repito, é mudar com sentido, com responsabilidade, acreditando que nós estamos trabalhando para a melhoria do ensino, da aprendizagem na nossa instituição.